Bom, então vamos criar a seção de depoimentos da nossa landing page. Depoimentos é uma seção relacionada à prova social, tá? E o que seria a prova social? A prova social é uma seção, né, uma dobra da landing page em que nós queremos passar mais credibilidade, tá? Mais confiança em relação ao nosso serviço ou produto. E uma das maneiras da gente fazer isso é com depoimentos, né, de clientes, tá? Aí a gente colocaria, né, os depoimentos, tá, dos clientes recomendando, né, falando sobre o nosso produto ou serviço, tá? Então eu criei alguns depoimentos aqui e eu vou utilizar depoimentos, então, tá, como uma prova social. Existem outras maneiras, tá, da gente fazer prova social, tá? Por exemplo, a gente poderia colocar prints, tá, imagens mesmo, dos clientes elogiando, tá, o nosso serviço ou produto. Uma outra maneira seria nós entrarmos em contato, né, com alguns clientes que nós temos e pedir a permissão para esses clientes para a gente colocar o logotipo deles na nossa landing page, tá? Então isso seria uma forma de gerar mais credibilidade também, mais confiança, né, em quem estivesse vendo a nossa landing page. Então, depoimentos, tá ligado? É uma maneira da gente fazer prova social que tem o intuito de passar mais credibilidade, tá? Mais confiança em relação ao nosso serviço ou produto. Então vamos lá. Então para fazer essa seção, eu vou utilizar aqui como base, tá? Essa seção aqui de áreas de atuação, de serviços, que nós fizemos anteriormente. Então eu vou vir aqui em cima dessa seção, tá? Eu selecionei ela, vou clicar com o direito do mouse e vou duplicar. Então, dupliquei essa seção, tá, ó, apareceu uma cópia aqui embaixo. Eu posso tanto segurar aqui, ó, a seção e arrastar aqui embaixo de sobre nós, tá, para mudar a posição. Ou eu poderia vir aqui na seção, tá, com o direito do mouse, navegador, e eu posso mudar por aqui também a ordem, tá, ó. Então, eu poderia arrastar essa seção aqui, ó, para cima dessa, tá. Ela viria para cima, ó. Vou voltar ela aqui para baixo. E beleza, ó. Então coloquei ela aqui embaixo. Vou fechar aqui o navegador. Então aqui, ó, ao invés de áreas de atuação, vou colocar depoimentos. Depoimentos. Aqui no caso, eu vou usar só 3 colunas, tá? Então eu vou vir aqui nessa segunda seção interna, tá? Que tá aqui embaixo. E vou clicar aqui no X, né, para remover. Vou ficar só com uma seção, então, com essa daqui. Aqui nos elementos, tá, ó, do Elementor, eu vou vir aqui para baixo. Aqui em geral, nós temos um elemento que é depoimento, tá? É do Elementor Free mesmo esse elemento. Então eu vou arrastar aqui para dentro dessa coluna e eu vou apagar, tá, esse outro elemento aqui de ícone que nós usamos em serviços, tá? Então eu vou vir aqui e vou excluir, tá? Que eu não vou utilizar. Eu vou formatar aqui já, tá? Colocar um estilo visual. Nesse primeiro depoimento, aí a gente duplica depois, tá? Pra gente não precisar ficar refazendo a mesma coisa. Então, eu vou vir aqui, em estilo. A cor do texto vai ser branco. Em tipografia, eu vou colocar o tamanho da fonte como 18. Tá? Vai ser 18, eu vou deixar Roboto mesmo, a família da fonte. Aqui o espaçamento tá entre as linhas, vou colocar aqui em EM 1,7, tá? Acho que ficou legal, vou deixar 1,7 aqui o espaçamento entre as linhas. E aqui no nome, ó, tá, ó, no estilo do nome aqui, de quem fez o depoimento, a cor do texto, eu vou colocar aqui um cinza bem clarinho, tá? Para não ficar branco, mas também para não ficar muito sem destaque, tá? Vou deixar um cinzinha bem claro, próximo do branco. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente vir aqui nessa coluna, tá? Clicar com o direito do mouse e duplicar. E vou fazer mais uma cópia aqui, tá? Vou duplicar novamente essa coluna que eu já criei para depoimento. Aí eu vou vir nessas duas últimas colunas aqui que eu não vou utilizar e vou excluir. Excluir, vir nessa última e excluir. Beleza, ó, então nós temos já a parte visual, tá? A estrutura dos depoimentos pronto. Então agora eu vou colocar aqui os conteúdos de exemplo, tá? Que eu criei
em relação aos depoimentos. Então aqui nesse primeiro depoimento, vou vir aqui em imagem, desculpa, aqui no conteúdo, né, que eu não vou mudar o estilo agora, eu vou colocar o conteúdo de fato. Então vou vir aqui, escolher imagem, e eu vou enviar aqui alguns arquivos, tá, algumas imagens, que são exemplos, tá? As imagens aqui, eu criei com inteligência artificial, tá? Então essas pessoas não existem, tá? E eu vou utilizar só como exemplo aqui para os depoimentos. Então vou colocar essa primeira aqui. Vou mudar o nome aqui, tá? Vou colocar um nome de exemplo aqui. Pronto. Aqui em título, vou apagar, tá? Então vou colocar só o nome, uma imagem de exemplo. E eu vou colocar aqui um depoimento de exemplo também, que eu criei, tá? Só para exemplificar. Então vou vir aqui no conteúdo, vou apagar esse texto aqui de teste e vou colocar aqui o meu depoimento aqui de exemplo. Aqui nesse segundo, eu já vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o depoimento de exemplo, tá? Que eu criei. Vou vir aqui na imagem, vou pegar essa segunda imagem. Aqui eu vou apagar o título. Eu vou deixar esse nome mesmo, tá? Como exemplo. E aqui no terceiro, eu vou colocar aqui o conteúdo, tá? O terceiro depoimento de exemplo que eu criei. E vou pegar essa terceira imagem aqui. E aqui eu vou colocar um nome, tá? Também de exemplo qualquer. Pronto. Aqui eu vou apagar esse título. Atualizar. Vou maximizar para a gente ver como que ficou. Beleza, então vou fazer só um outro ajuste aqui. Aqui ao invés de depoimentos, tá? Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui para ficar mais persuasivo o que os clientes dizem, tá? Ou seja, a mesma coisa que depoimentos, tá? Só coloquei aqui um outro texto que eu acho que fica mais interessante dessa maneira, tá? Vou atualizar. E é isso, tá? Então nós temos a nossa seção de depoimentos, né, de prova social, da nossa landing page, pronto.